Olá! A gente começa essa edição para falar de um tema que está dando o que falar na cidade, a mudança do Código de Postura. E para falar sobre isso e tirar algumas dúvidas que a gente ouve pela cidade, eu recebo o Procurador Administrativo Patrimonial da Prefeitura, Rafael Augusto Olinto. Rafael, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Obrigado. Bom, Rafael, o que é o Código de Postura? O Código de Postura, ele é ao lado do Plano Diretor do Código de Obras, uma das leis mais importantes do município. Ele traz o regramento dos municípios, no caso de Guaxupé, com os munícipes, dos cidadãos no convívio do espaço público. A gente tem um exemplo do uso do espaço público das calçadas, do trânsito público, da higiene, do comércio ambulante, dos animais na via pública. Enfim, é uma lei que traz o regramento do convívio das pessoas dentro do município. E por que a necessidade de atualização desse Código de Postura? Uma lei sempre é importante atualizar de acordo com as necessidades do seu povo. A nossa lei vigente é de 74. Então, o Código de Posturas, lógico que ele tem muitos pontos positivos, tanto que foram observados e reaproveitados nesse novo projeto de Código de Posturas. Só que as modernidades do dia a dia, do próprio município, vem trazendo a necessidade para nós de atualizar esses dispositivos. E como é que esse Código de Postura ele interfere na vida do cidadão? O Código de Postura, assim como toda lei, principalmente se tratando de administração pública, ela visa o bem-estar coletivo. E o Código de Posturas não é diferente. Ele busca trazer um convívio harmonioso entre as pessoas e o Estado. Estão acontecendo as audiências públicas. Por que a necessidade das audiências públicas? As audiências públicas, como toda audiência pública, ela tem o objetivo de trazer o conhecimento para a população. A comunidade guaxupeana, ela, como principal interessada, ela tem o direito de conhecer toda a matéria que é discutida na Câmara. Um projeto de lei ordinário, por exemplo, tem as sessões públicas, onde todo o cidadão pode comparecer e conhecer o trabalho dos vereadores na sessão pública. No caso do Código de Posturas, é uma lei mais complexa, ela traz mais temas. Para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 220 artigos. Portanto, as matérias codificadas, ela tem a necessidade não só de trazer o conhecimento para a população, mas de uma exigência própria do regimento interno da lei orgânica municipal, que nesses casos obriga que o Legislativo Municipal faça essas audiências públicas com a população. Bom, o Código de Postura que está tramitando, ele tem 57 páginas e o que a gente percebe, quem lê o Código de Postura, percebe que algumas das leis que estão ali são leis, na verdade, que já estão em vigor. Sim. Como no caso, por exemplo, da lei que proíbe a venda de material reciclável para estabelecimentos que não têm o registro na Prefeitura Municipal. Por que colocá-las no Código de Postura atual, essas leis que já estão em vigor, facilita a fiscalização dessas leis? Com certeza, Carol. As leis que já estão em vigor, a gente tem, pela experiência da fiscalização, ela está trazendo bons frutos para a comunidade. A comunidade pode ver que nos últimos meses nós podemos ver uma cidade mais limpa e mais organizada. E isso, num primeiro momento, traz algum regramento, um certo desconforto para aquelas pessoas que têm aquela atividade. Mas, no segundo momento, a pessoa compreende o porquê daquela regra e ela começa a colher os frutos junto com a comunidade daquela cidade limpa. A ideia de trazer essas leis para dentro do Código de Posturas é exatamente essa, Carol, porque essas leis elas ficam esparsas, ela dificulta um pouco a aplicação, seja para a fiscalização, seja para o próprio cidadão guaxupeano em conhecer os seus direitos e deveres. Quando da elaboração desse anteprojeto, a comissão que foi formada, que eu fiz parte, teve esse cuidado de trazer essas leis que já estão em vigor para dentro do Código, para exatamente instrumentalizar e facilitar o trabalho e o conhecimento da população dessas leis. Bom, Rafael, uma das críticas que a população tem feito é que esse novo Código de Postura vai ser uma máquina de multas. Já não deveria ser dessa forma, uma vez que existem várias leis que estão nesse novo Código de Postura que já estavam no antigo Código de Postura, que é o caso, por exemplo, do material de construção que fica na calçada. Já não deveria ser dessa forma essa questão das multas, com isso, já não seria melhor fazer a fiscalização mais efetiva desse atual Código de Postura do que fazer um novo código? Em primeiro momento, eu queria deixar claro que esse posicionamento de máquina de multas, eu tenho conhecimento que é um órgão, um veículo de comunicação da cidade que colocou essa expressão. Não vi nenhuma outra pessoa ou outro veículo divulgar essa informação, acredito que seja uma opinião editorial. Todavia, eu penso que está muito longe de ser uma máquina de multas. A multa, como é um instrumento da eficácia da lei, ela é secundária ao objetivo da lei. Por exemplo,
o material de construção na calçada. Qual é o objetivo da norma? O objetivo da norma é deixar a cidade limpa e que as pessoas possam transitar. Uma pessoa com deficiência, um idoso com dificuldade de mobilidade, ele tenha a calçada livre para ele poder transitar. Uma criança que vai à escola e não ter que ir pela pista de rolamento e ter o risco de acidente. Quanto ao valor das multas, nós temos que já, como você disse, quem lê o código e comparar com o código antigo, temos normas que até amenizaram essas multas. Temos multas de salário mínimo no código antigo, 50% do salário mínimo. Hoje podemos ver multas bem inferiores a esse valor. Eu queria trazer um exemplo para você, Carol. Recentemente, em novembro de 2014, nós tivemos o aumento das leis de trânsito, das multas de trânsito. Tem multas que hoje chegam a 1.915, quase R$2.000, por conta daquelas ultrapassagens perigosas e casos de racha de carros. Então, qual é o objetivo da norma? A norma, ela não vem com o objetivo de querer arrecadar para o Estado, muito longe disso. Por que essa multa foi aumentada? Para preservar as vidas. Nós temos muitos acidentes nas rodovias, temos notícias de morte, simplesmente você noticia aqui todos os dias isso, se não todos os dias, toda semana, acidentes se não é morte, é lesão grave. Então, a multa, ela tem que ser de uma forma que iniba a pessoa a praticar aquela conduta, mas principalmente visando o que é o objetivo da lei. No caso do Código de Posturas, buscar a harmonia, a limpeza, a sanidade, o bom trânsito, enfim, o bom convívio das pessoas. Tá certo. Rafael, muito obrigada pela participação aqui conosco. E eu que agradeço.